Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito, mas principalmente por esses momentos de oração. Nós temos formado aqui uma grande corrente de fé, de esperança, tudo porque eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que você pode ter com Deus através do seu Filho Jesus. Irmãos, eu falo apenas da palavra, essa palavra que transformou a minha vida, e eu tenho certeza que com você não será diferente. Amém? Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso, se você está aqui hoje ouvindo esta palavra, se você está aqui para receber uma oração, saiba que Deus faz tudo cooperar para o seu bem. Ele te ama, Ele já provou isso ao enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz, e hoje Ele tem um plano maravilhoso para você. Basta que você ande com Jesus, e aí com certeza você será uma pessoa feliz, realizada, uma pessoa que terá um propósito, um sentido para a sua vida. Glória a Deus. Se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva no meu canal, clique no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho, preste atenção aí. Esse sininho tem que ser apertado e aí você tem que selecionar a opção todas, porque senão você não vai receber as próximas notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você deixe aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente você escreve assim: Senhor, transforma a minha vida hoje. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor fará maravilhas na sua vida. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está no primeiro capítulo da carta ao Tiago. Olha o que está escrito: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você gostaria que Deus defendesse as suas causas? Que Deus fizesse justiça em seu favor? Então você tem que entender um princípio aqui. Deus não coloca a mão aonde você já colocou a sua mão. Se você quiser se defender o tempo todo, se você praticar a justiça própria, aí então Deus não vem com a justiça dele. Você precisa entregar os seus caminhos ao Senhor e confiar nele. E se você ler na sua casa o Salmo 37, você vai ver como Deus defende os seus filhos, como Deus está interessado em ser o nosso protetor, o nosso guardião. Irmãos, tem muitas pessoas hoje ficando bravas, nervosas, querendo os seus direitos e não estão confiando no Senhor. Eu falo disso porque é impossível você passar por esta vida sem ser injustiçado. Irmãos, quando o sentimento de injustiça vem no nosso coração, a gente fica muito mal, nós nos sentimos traídos e é comum que a gente queira defender com a força do nosso braço. Você se lembra do apóstolo Pedro? Quando Jesus foi traído por Judas, ele foi preso pelos soldados romanos. O discípulo Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado, querendo fazer justiça. Ele estava com a boa intenção, ele estava querendo proteger o mestre, mas Jesus reprovou aquela atitude de Pedro. Então, irmãos, nós precisamos entender que tem coisas que Deus vai permitir e nós não devemos fazer nada, simplesmente aguardar por Ele com paciência, crendo que Ele nos defenderá. Amém? Irmãos, esses dias eu passei por uma situação tão complicada, tão difícil. Eu precisava trocar os 4 pneus do meu carro. E eu levei então numa mecânica e o moço que me atendeu me passou o valor exato de quanto ficaria para trocar os pneus e já estaria incluído o alinhamento e o balanceamento. Irmãos, até aí tudo bem, só que enquanto ele estava trocando os pneus, ele percebeu que as rodas estavam desalinhadas, estavam meio tortas. Você sabe como é que são as ruas do Brasil, né? Infelizmente aqui tem muito buraco, então eu acabei passando em alguns buracos, eu confesso. Só que o moço não me falou de valores extras. Ele simplesmente perguntou: eu posso alinhar essas rodas? E eu na minha cabeça pensei, eu já paguei pelo alinhamento, pelo balanceamento, então eu pensei que o valor estivesse incluído. Só que na hora que eu fui fazer o pagamento, irmãos, cada uma das rodas que estavam desalinhadas, eles me cobraram mais de R$ 1.500 por roda. Irmãos, eu tomei um choque. Aquilo me trouxe uma tristeza muito grande porque eu me senti injustiçado. Aquele moço não me falou do valor extra, eu me senti roubado porque foi um valor muito acima. E aí então fui conversar com o gerente e eu não sou de discutir, eu não gosto de entrar em discussão, mas eu tive que falar: moço, você agiu com deslealdade, o que você fez foi muito errado.
E resumindo, irmãos, ali nós ficamos discutindo por um tempo. Graças a Deus eu não me alterei, eu simplesmente falei, eu vou buscar os meus direitos. Mas irmãos, depois que eu saí daquele lugar, eu fiquei pensando, se é uma pessoa aqui que não tem cabeça no lugar, uma pessoa que se estressa facilmente, uma pessoa que não leva desaforo para casa, sabe o que ela ia fazer? Ela podia dar um tiro ali, ela podia brigar com aquela pessoa. Irmãos, muitas vezes nós perdemos a cabeça por pouca coisa. Agora imagine você ser passado para trás e você sabe que a outra pessoa está errada. Irmãos, é nessa hora que nós precisamos pedir a ajuda do Senhor. É nessa hora que a gente não pode deixar a ira dominar o nosso coração. Eu falo isso porque são muitas situações que despertam a ira dentro de nós. Pode ser um motorista imprudente no trânsito, pode ser um colega de trabalho injusto ou até mesmo uma discussão entre família com algum ente querido. Irmãos, todos nós passamos por esses momentos na nossa vida. Momentos de injustiça que machucam o nosso coração, que nos entristecem, mas nós precisamos aprender a entregar nas mãos do Senhor. Amém? É claro que se você tiver que buscar os seus direitos, faça isso como cidadão. Mas em momento algum brigue com as pessoas, em momento algum deixe que o sentimento de vingança entre no seu coração. Porque é nessa hora que a sua cabeça está quente, que o diabo vai fazer de tudo para que você haja na emoção, no calor da emoção. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? A Bíblia traz muitas advertências sobre esse sentimento da ira. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus nos pede para não pecarmos quando ficarmos irados. E em Provérbios 29 está escrito que enquanto o sábio consegue controlar a ira, a pessoa tola dá lugar a ela. Então, meus irmãos, não vamos nos enganar. A ira não é apenas um pecado que pode nos afastar de Deus, mas ela também pode trazer sérios problemas físicos, emocionais e espirituais. Irmãos, a ira não resolvida ou mal gerenciada, ela pode levar a doenças cardíacas, você sabia disso? Problemas de sono, ansiedade, depressão e principalmente prejudicar os relacionamentos com pessoas que nós gostamos e que fazem parte da nossa família, das nossas amizades e até mesmo irmãos na fé. A Bíblia conta certa vez que os próprios irmãos da igreja estavam processando uns aos outros, levando nos tribunais, porque eles não estavam sabendo resolver no diálogo, eles não estavam tendo bons relacionamentos. E aí fica a pergunta para cada um de nós: como nós podemos lidar com a ira de uma maneira que honre a Deus e que preserve a nossa saúde e os nossos relacionamentos? Eu poderia muito bem vir aqui e falar de um monte de teorias, de palavras bonitas, como amar ao próximo ou dar a outra face. Mas nós sabemos que a realidade não é assim, não é verdade? Como eu disse, nós somos seres humanos, cheios de emoções, e quando a ira vem, não é uma frase motivacional, não é um versículo bíblico que vai fazer esse sentimento ir embora. Pelo menos comigo não funciona assim. Eu sei que eu preciso resistir contra esse sentimento. Eu preciso lutar contra isso. E sabe qual é a melhor forma? É abençoando aquela pessoa. Irmãos, foi tão ruim passar por aquela situação que eu comecei a pensar, esse povo tem que pagar por tudo que eles fizeram. E eu comecei a ficar com um sentimento ruim dentro de mim, sabe? Um sentimento que muitas vezes parece que é um sentimento de justiça, mas na verdade a gente quer se vingar daquela pessoa. A gente quer que aquela pessoa pague por tudo que ela fez e muito mais. Mas aí, irmãos, sabe o que eu comecei a pensar? Que aquelas pessoas estavam cegas espiritualmente. Elas estavam vazias de Deus, dando lugar para Satanás. Pessoas gananciosas, roubando das pessoas. E até mesmo depois que eu saí daquela oficina mecânica, eu entrei no Google e pesquisei o nome da empresa. Eu fiquei assustado de ver a quantidade de pessoas reclamando, pessoas dizendo que iria processar aquela empresa, porque eles estavam extorquindo as pessoas. Irmãos, nós precisamos fazer diferente. Precisamos agir como Jesus agiria. E sabe como que Jesus fazia quando as pessoas criticavam ele, zombavam dele, faziam injustiças? Ele simplesmente entregava nas mãos do Pai, porque sabia que a vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós. Amém? É claro, irmãos, que nós não podemos ser bobos, tá bom? Se alguém está te passando para trás, sai de perto dessa pessoa. Se for preciso, vá até a polícia, até a delegacia, busque os seus direitos, mas não haja por conta própria. Não faça justiça com as próprias mãos. Quantas pessoas hoje estão nos presídios porque não souberam controlar a ira e elas simplesmente quiseram fazer o que estava na cabeça, nas suas emoções, e hoje estão colhendo frutos amargos. E a melhor dica que eu posso te dar hoje para que você vença o sentimento de ira é você focar naquilo que Deus tem para você.
Irmãos, tem pessoas que não têm nada a perder, mas você tem muito a perder. Você tem a sua família, você tem a sua vida com Deus. Irmãos, vamos colocar a cabeça no lugar e não vamos dar atenção àquilo que as pessoas falam de nós, tá bom? Eu me lembrei aqui agora daquela passagem em que mostra que Davi, ele estava vendo o gigante Golias desafiar o exército de Israel. E então Davi começou a perguntar o que aconteceria com quem matasse aquele gigante. E uma das pessoas que estavam ali disse: Davi, aquele que matar o gigante será honrado pelo rei. Ele poderá casar-se com a filha do rei e ainda ficará isento de impostos em Israel por toda a sua vida, e também a sua família não pagará impostos. E naquele momento Davi, ele se empolgou porque ele pensou: eu vou vencer esse gigante, Deus é comigo. Só que então, irmãos, a Bíblia conta que o seu irmão Eliabe percebeu que Davi estava interessado na batalha. E ele então falou algo muito pesado, e com certeza ele estava sendo usado por Satanás. Sabe o que ele falou para Davi? Davi, você é presunçoso e eu sei que o seu coração é muito mau, por isso vai embora daqui. Irmãos, sabe o que Davi fez? Ele simplesmente ignorou aquelas palavras e continuou concentrando na batalha que estava para acontecer. Ele concentrou no que Deus estava tocando no seu coração e ele não se importou com seu irmão. E sabe por que o irmão dele falou que o coração de Davi era mau? É porque Satanás sabe dos planos que ele tem para nós. Satanás sabe como Deus nos enxerga, porque há pouco tempo atrás Deus já havia falado para o profeta Samuel: eu escolhi um homem nessa terra, um homem segundo o meu coração. Amém, irmãos? Olha que interessante, Davi era um homem segundo o coração de Deus, só que o seu irmão era invejoso. O seu irmão falou: Davi, eu sei que o seu coração é mau. Olha que coisa absurda, irmãos. Olha que acusação injusta. Mas Davi não se importou com isso, porque ele sabia que Deus era com ele. Da mesma forma, se você não quiser que a ira domine o seu coração, tire o foco do que as pessoas falam contra você e comece a enxergar o que está além disso. É Satanás usando a boca das pessoas para te colocar para baixo, para fazer você desanimar, você não cumprir a vontade do Pai. Amém? Davi preocupou-se em agradar a Deus, e você deve se preocupar também. Então, se alguém no seu trabalho te ofender, ore por essa pessoa, abençoe ela. Se alguém te fechar no trânsito, lembre-se que a sua saúde física, mental e espiritual vale mais do que você entrar em briga com essa pessoa. As pessoas agem no impulso e elas fazem coisas terríveis, irmãos. Então vamos tomar cuidado, vamos respirar fundo, vamos orar, porque é nessa hora da oração que Deus acalma o teu coração e Ele tira todo pensamento maligno de vingança, de ódio, de raiva, tá bom? Então nós vamos orar agora e no final da oração, não saia do vídeo, eu tenho um recado importante para você, tá bom? Glória a Deus. Se você puder, feche os teus olhos e vamos nos concentrar no Senhor, e eu tenho certeza que muitos de vocês se sentirão leves depois dessa oração. Tome posse disso, tá bom? Ouça o que eu estou te falando. O Espírito do Senhor está aqui. Se Ele tocou o teu coração, nesta oração, todo o mal vai sair da sua vida e da sua família. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. E, Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós ficamos com raiva das pessoas e das situações e acabamos ficando com ira no coração. Senhor, te pedimos perdão pela nossa natureza pecaminosa. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes esquecemos tudo o que aprendemos com Jesus e agimos como o diabo. Ó Senhor, nos ajude a sermos dominados somente pela paz, pelo amor, pela graça e compaixão. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, ser iludidos por Satanás, enganados por ele. Senhor, nós queremos ser como Davi, que não perdeu o seu foco diante das ofensas, que se concentrou apenas em resolver o seu problema, em fazer a vontade do Pai. Ó Deus, nos dê sabedoria e discernimento para sabermos quem são os nossos verdadeiros inimigos. E a Tua palavra diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás e os seus demônios. Senhor, eu creio, meu Pai, que hoje o Senhor está nos dando discernimento espiritual e a gente não vai cair nas ciladas do inimigo. Tudo o que Ele quer é que a gente haja com vingança, com falta de perdão, de amor. Pai, eu sei que agora o Senhor está nos revestindo de força. Grandes têm sido as injustiças contra esse irmão e esta irmã. Oh, meu Deus, eu consigo ver aqui no meu coração, Pai, esta mulher sentindo a dor da perda.
Essa mulher, sentindo a dor da injustiça, se levantaram contra ela, falaram coisas que não deviam, coisas que não têm a ver com a sua identidade. Senhor, mas nesse momento, Pai, eu oro por esta pessoa e eu te peço, tira toda ferida da alma, Senhor. Tira toda tristeza, toda angústia. Ó Senhor Jesus, ajuda esta mulher a perdoar, Pai. Dá-nos desta graça maravilhosa. Faz-nos enxergar como Jesus, Pai, que muitas vezes foi injustiçado, mas devolveu o amor e o perdão. Ó meu Deus, eu abençoo esta pessoa agora, Pai. Esta pessoa que muitas vezes se sente triste, Pai, porque é tão acusada, Pai. Essa pessoa muitas vezes é passada para trás. Ela é vista como uma pessoa boba, uma pessoa fraca diante dos homens. Mas, Senhor, eu sei que não é. Na verdade, ela é uma guerreira. Ele é um guerreiro nas tuas mãos. Senhor, meu Deus, defende as nossas causas, Pai. Guarda a nossa vida do maligno, Pai. Livra-nos dessas pessoas que só querem se aproveitar de nós. É o que te pedimos, meu Pai. Nos dê força contra o mal, contra o pecado e fortaleça a nossa fé e a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, meu Pai, eu já te agradeço porque milagres aconteceram aqui e que o Senhor, meu Pai, tire toda a dor do corpo dessa pessoa, toda doença da alma, do espírito, Pai. Todo sentimento de rejeição caia por terra em nome de Jesus. Eu expulso todo demônio que tem se levantado através dessas brechas. Pessoas que se sentem feridas, que têm lembranças amargas na sua mente. Eu repreendo toda a obra do mal contra essas vidas. Eu te peço, Senhor, purifica o nosso coração e a nossa mente, para a honra e glória do Senhor, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados.
Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença,
porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual?
Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar.
A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém?
Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.